Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Nessa friaca aqui na capital paulista, vamos para mais um Peixepédia, um novo quadro do canal que vocês inscritos já gostaram, né? A gente já viu um monte de comentários positivos aí sobre o nosso primeiro episódio. E hoje a gente vai pro Peixepédia 2. Relembrando que o Peixepédia é um novo quadro aqui do canal onde a gente relembra alguma curiosidade envolvendo o próximo jogo do Santos em questão, né? O próximo jogo, Fluminense e Santos no Maracanã. Então vamos relembrar um Fluminense e Santos no Maracanã ao longo da história peixeira. Vamos voltar lá para 2006, né? Pode ser 2005, 2006, 2007, né? Eu vou contar um pouco do que aconteceu em cada ano. Vocês vão entender mais ou menos por que esse Peixepédia não é único, exclusivo de um ano só, mas vamos focar em 2006, que foi o ano de Flu e Santos no Maracanã, onde ficou escancarado assim que um zagueiro do Santos queria a qualquer custo jogar no Fluminense e até fazia a pior coisa que existe no futebol, né? Se tem o gol, que é a melhor coisa, o gol contra é uma das piores, se não a pior coisa possível para um torcedor. É o confronto do campeão paulista contra o campeão da Copa do Brasil. É o confronto de dois técnicos de estilos e gerações diferentes. Bom, ainda não temos uma vinheta fixa, a gente vai fazer uma vinheta para o Peixepédia, mas vamos voltar lá para 2005, antes da gente falar do jogo em questão. Vamos voltar lá para 2005, em meados de agosto de 2005, quando o Santos tinha só o Ávalos como zagueiro titular fixo, e aí o Santos estava buscando se reforçar no setor mais vulnerável, que era a defesa, né? O Santos na época estava em quarto colocado no Brasileiro, mas estava tomando o mesmo número de gols que o Figueirense, que naquela altura do campeonato era o 20º no campeonato, né? Então a gente vê que desde aquela época, desde os primórdios do Santos, zaga, bola aérea, defesa, sempre foi um ponto bem delicado no Santos, né? Então a gente foi pro mercado e a gente foi buscar um zagueiro lá na Espanha, na Real Sociedad, um zagueiro brasileiro, Luiz Alberto, revelado pelo Flamengo e que estava fazendo uma temporada regular na Real Sociedad, né? Na época era um zagueiro jovem, não tão jovem assim, mas era um zagueiro jovem já com certa experiência. E logo na primeira semana, assim, começou como titular do Santos, pela carência que a gente estava, pelo desespero que a gente estava para ter algum zagueiro. E aí no dia 17 de agosto, um dos seus primeiros jogos, né, ele mal tinha chegado e já teve um dos seus primeiros jogos, foi um Santos e Fluminense, o Fluminense e Santos, lá em São Januário pela Sul-Americana. Não é o jogo em questão que a gente vai relembrar nesse Peixepédia, mas é um dos jogos que vai ajudar a construir essa história bizarra. Então foi 2-1 pro Flu, lá em São Januário. No finzinho, ele deixou o jogador do Fluminense cruzar a bola pro atacante que fez o gol da vitória, né? O Luiz Alberto não foi feliz nesse lance e acabou meio que sobrando um pouco para ele assim também, né? Ele não acompanhou a jogada também, né? Não digo bem uma falha dele, mas poderia ter sido evitado. Beleza, teve a partida de volta na Sul-Americana contra o Fluminense. E aí foi na Vila Belmiro. Comecinho de jogo, gol do Tuta meio que de voleio, um bonito gol. Mas quem deixou o Tuta fazer o que bem quis? Luiz Alberto, né? Que estava na marcação do Tuta, chegou atrasado. Depois o Santos virou a partida para 2-1. Só que infelizmente o jogo foi para os pênaltis, né? O mesmo placar aconteceu em São Januário a favor do Flu. E aí o Fluminense passou nos pênaltis, sendo que o gol que a gente tomou acabou que foi uma falha do Luiz Alberto. Se não tivesse acontecido isso, a gente se classificaria naquela partida na Sul-Americana. Flu e Santos voltaram a se enfrentar, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, lá no Raulino, lá em Volta Redonda, né? E aos 6 minutos de jogo, o Luiz Alberto abriu o placar e marcou o gol 11.000 da história do Santos. Então a gente pensou, nossa, legal, né? Luiz Alberto aí, menos de um mês pelo clube, já marcou o gol 11.000, já tá marcando gol também, zagueiro artilheiro e tudo mais. Mas calma lá, que essa foi a única alegria que ele nos deu envolvendo Santos e Fluminense. Eu vou continuar essa história.
Poucos minutos depois, tava 2-0 pro Santos, mas aí o Arouca, sim, o Arouca, que nem fazia gol, descontou de fora da área. Mas olha esse lance como que foi. Bateu em quem? Luiz Alberto. A bola desviou nele, matou o goleiro Saulo, e aí beleza, depois foi um jogaço, né? O Santos chegou a fazer 3-2, e aí o Fluminense no finzinho virou para um 4-3, último gol. O jogador do Fluminense, se eu não me engano, foi o Tuta, tocou por entre as pernas do Luiz Alberto, e foi a virada do Fluminense. Um jogaço, né, mas que ficou com sabor amargo aí pra gente, né? Que sequência, né, enfrentando o Fluminense. Vamos pro ano em questão, pro jogo em questão. Lá no ano seguinte, em 2006, tivemos um Fluminense Santos no Maracanã, que esse é o jogo principal que a gente quer relembrar nesse Peixepédia, pra escancarar essa história pra lá de curiosa e peculiar e bizarra. No dia 21 de 5 de 2006, a gente acabou perdendo para o Fluminense por 1-0 no Maracanã. E junto a isso, a gente perdeu também a nossa invencibilidade no Campeonato Brasileiro com um golaço do Luiz Alberto. Só que contra. Encobriu o Fábio Costa. Olha esse lance. E gol esquisito no Maracanã. Thiago Silva lança do campo de defesa. O alvo era a Tuta, mas o zagueiro Luiz Alberto cabeceia e encobre o goleiro Fábio Costa. A lambança custa a invencibilidade do Santos, o último que ainda não tinha perdido no campeonato. Cruzeiro, Santos, Internacional e Fluminense lideram com 13 pontos. Meu, o que será que o Fábio Costa depois fez no vestiário com o Luiz Alberto? No mínimo, uma tesoura voadora, um cruzado, alguma coisa típica de Fábio Costa que o Luiz Alberto, porra, mereceu, né? Foi um belo gol, pena que foi contra. Mas se engana quem acha que parou por aí. Essa sina maluca e maldita do Luiz Alberto contra o Fluminense. Vamos lá pro turno seguinte do Campeonato Brasileiro de 2006. Santos e Flu na Vila Belmiro. O Santos ganhava por 1-0 na Vila, com gol do saudoso Kleber Santana. Controlava o jogo tranquilamente, né? O Flu não oferecia perigo nenhum. Quando aos 40 do segundo tempo, o Petkovic cobrou uma falta, o Fábio Costa saiu meio mal assim. E quem marcou o gol do Flu, só que defendendo o Santos? Luiz Alberto. Gol contra, o jogo terminou em 1-1. Eu não achei registros desse gol, né, tanto do Santos quanto o gol contra do Luiz Alberto. Mas, enfim, ele se tornou talvez o primeiro e único jogador na história do Santos a marcar gol contra nos 2 turnos do Campeonato Brasileiro contra o mesmo time. Que zica, hein? Só que aí no ano seguinte ele conseguiu o que ele tanto queria. Onde ele foi jogar em 2007? No Fluminense, óbvio. A princípio, né, os torcedores ficaram felizes, né, que em Santos e Fluminense pelo menos nunca mais ia ter um Luiz Alberto nos prejudicando ou fazendo gol contra, enfim. Mas ele ter mudado de time não foi o problema. 12 de 8 de 2007, no mesmo Maracanã, o Flu atropelou o Santos por 3-0. Quem abriu a goleada? Bom, vocês já sabem. Cruzamento perfeito de Thiago Neves para Luiz Alberto. Um gol. Eu brinco aqui e tudo mais, né? Pô, foram números pra lá de negativos contra o Fluminense. Acho que alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa paranormal, né? Porque não é possível isso que eu tô contando pra vocês. Mas ele foi um bom zagueiro, ele teve uma boa passagem pelo Santos, né? Vocês lembram dele? Essa foi uma curiosidade meio depressiva, né? Em um confronto de Fluminense e Santos no Maracanã. Mas o Luiz Alberto, pelo Santos, além de ter marcado o gol 11.000, ele teve 76 jogos e fez 9 gols. Tinha uma boa presença aérea, fazia gols de cabeça bastante, né? Mas eu tenho certeza que se fossem só jogos contra o Flu, esses 76 jogos e 9 gols, na verdade, teriam sido 76 gols contra. É isso. Gostou dessa história? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra gente trazer mais conteúdo assim, curiosidades bizarras, curiosidades boas, curiosidades não tão boas. O que vocês estão achando desse quadro? Queria ouvir de vocês, ler de vocês, né, críticas, sugestões, pontos positivos, o que a gente pode melhorar, recomendações. E é isso. Tamo junto, tudo pelo Santos. E ainda bem que amanhã não tem Luiz Alberto em nenhum dos dois lados. Vamos pra cima do Flu.